Olá pessoal, eu sou o professor João Tolentino. Neste vídeo, vamos ver sobre o coeficiente de cultivo, Kc. O coeficiente de cultivo Kc é amplamente utilizado na definição das necessidades hídricas das culturas. Foi introduzido em estudos conduzidos pela FAO. A ET0 engloba variações nas condições meteorológicas. Já a ETC, variações nas características vegetais e também práticas culturais. Assim, o Kc é o fator que diferencia a ET0 da ETC e integra variações entre a cultura de referência, a grama, e a cultura de interesse, a cobertura do solo, propriedades do dossel e resistência aerodinâmica. Apesar de abranger diferenças complexas, todas elas são representadas em um único valor, que varia em função do crescimento e do desenvolvimento da cultura. Existem várias abordagens para o uso do Kc, sendo as duas principais o Kc duplo e o Kc único. O primeiro descreve separadamente os efeitos da evaporação e da transpiração. O segundo, Kc único, é mais simples e será detalhado na sequência. Para a construção da curva de Kc para uma cultura de ciclo anual, são normalmente apresentados três valores de Kc: o Kc inicial, o Kc médio e o Kc final. Ainda são definidas quatro fases fenológicas: fase inicial, fase de desenvolvimento vegetativo, fase de reprodução e fase de maturação. Ao final, a curva de Kc variável em função do ciclo da cultura fica com o formato geral demonstrado nesta figura. O procedimento para a construção da curva de Kc é o seguinte: na fase 1 inicial, o Kc é constante e igual ao valor do Kc inicial. Para a fase 2 de desenvolvimento, os valores de Kc são crescentes dia a dia, variando do Kc inicial até o Kc médio. A variação diária é dada por um ΔKc2, calculado pela seguinte equação: Kc médio menos Kc inicial dividido pela duração da fase 2. Para a fase 3, reprodução, o Kc é constante e igual ao valor do Kc médio. Para a fase 4, de maturação, os valores de Kc são decrescentes, variando do Kc médio até atingir o valor do Kc final no último dia do ciclo da cultura, que coincide com o momento da colheita. A variação é dada por um ΔKc4, calculado pela seguinte fórmula: Kc final menos Kc médio dividido pela duração da fase 4. Como exemplo de uma curva de Kc, vamos ver a cultura do feijão. São os seguintes dados: Kc inicial igual a 0,40, Kc médio igual a 1,15 e Kc final igual a 0,35. A duração de cada uma das fases fenológicas: inicial igual a 15 dias, desenvolvimento igual a 25 dias, reprodução igual a 35 dias, maturação igual a 20 dias, totalizando 95 dias de ciclo. Veremos agora o passo a passo para efetuar esses cálculos utilizando uma planilha do tipo Excel. Bom, vamos utilizar o Excel para fazer o cálculo da curva de Kc. Para isso, nós vamos precisar calcular o valor do Kc diariamente. Primeiro, vamos preencher com algumas informações da cultura que eu já conheço anteriormente. O nosso primeiro exemplo é para o feijão. Os valores que eu conheço é o Kc inicial, cujo valor é de 0,40, o Kc médio, cujo valor é de 1,15, e o Kc final, cujo valor é de 0,35. Para três valores de Kc, eu tenho quatro fases
do ciclo fenológico, que eu vou chamar então de fase 1, fase 2, fase 3 e fase 4. Então, com 4 fases e 3 valores de Kc, eu construo aquela curva do Kc clássica. A duração dessas fases são as seguintes: fase 1, 15 dias, fase 2, 25 dias, fase 3, 35 dias, fase 4, 20 dias. Que resulta num total, utilizar aqui a equação de soma, de 95 dias de ciclo para essa cultura. Próximo passo, vou abrir aqui duas colunas, uma com os dias, que serão os dias contínuos do ciclo da cultura, e o valor de Kc para cada uma delas. Vou começar preenchendo a sequência dos dias do ciclo, que vai do primeiro dia até o total que a gente já calculou anteriormente, que daria 95 dias. Então, arrasto até aqui, até o valor de 95. Para facilitar os próximos cálculos, eu vou colocar um pouquinho de cor nessa coluna, tá? Apenas para depois eu conseguir enxergar quais são as fases. Pode usar as cores que quiserem, tá? Então, a fase 1 ela vai do primeiro ao 15º dia. Então, eu coloquei aqui nesse tom de azul. A fase 2 ela dura 25 dias. Então, atenção, ela não vai até o 25º dia. Ela começa no dia 16 e tem uma duração total de 25 dias. Então, na verdade, ela vai até o 40º dia, certo? 15 mais 25 igual a 40. Vou colocar uma cor um pouquinho diferente para ela. A terceira fase ela tem mais 35 dias de duração. Então, ela vai até o dia 75. E a última fase, que é a fase 4, 20 dias de duração, vai do dia 76 ao 95. Coloco uma cor diferente aqui para ela. Tá? Apenas para depois me facilitar onde eu encontrar a duração dessas fases que eu vou precisar no próximo cálculo. Então, para a fase 1, segundo nessa metodologia, durante toda a duração, o valor de Kc é constante e igual ao Kc inicial. Então, eu vou colocar aqui igual a célula B3, que corresponde ao valor de 0,40 do Kc inicial, e vou fixar essa célula usando o botão F4 no teclado, que ele coloca aquele símbolo de cifrão antes da letra e antes do número que corresponde ao índice dessa célula. Dá um Enter e eu posso arrastar até aqui no 15º dia. A fase 2 é aquela fase crescente, em que o valor de Kc aumenta dia após dia. Para isso, eu vou precisar calcular então o que eu vou chamar de ΔKc. Lembre-se que esse ΔKc ele é obtido através de uma fórmula, que é igual ao valor do Kc médio, menos o valor do Kc inicial, dividido pela duração da fase 2. Ou seja, então, 0,03. Nessa fase, o valor do Kc ele será igual ao Kc do dia anterior, somado a esse valor do ΔKc. Que eu também vou fixar aqui a célula B13, corresponde ao ΔKc2, colocando o cifrão antes da letra B, antes do número 13, apertando o botão F4 no teclado. Então dá o Enter, vejam ali que ele já somou 0,43 e vou arrastar aqui até o final dessa fase 2. Vejam como a cor nos ajuda bastante a encontrar todas essas fases, né? A fase 3 é um valor constante também, igual ao valor do Kc médio, ou seja, 1,15 durante toda essa fase. Então, mesma coisa, aperto igual, célula B4 corresponde ao valor do Kc médio e fixo com o botão F4, né, colocando o cifrão ali na forma. Dá um Enter e posso arrastar esse valor aqui até o final da duração dessa fase, que eu identifico aqui rapidamente pelas cores. Então, 1,15 toda essa fase. A fase 4 também vai precisar uma fórmula para eu calcular os valores de Kc, que eu vou chamar aqui de ΔKc4. Essa fórmula a gente já conhece e é igual ao valor do Kc na fase final, menos o Kc na fase média, dividido pela duração da fase 4. Resultado aqui é menos 0,040. Então, como essa quarta fase é uma fase decrescente, em que o valor de Kc vai diminuindo dia após dia, nada mais natural que o valor
desse ΔKC seja negativo. Então, descendo aqui, chegando lá nessa fase 4, o KC vai ser igual ao KC do dia anterior, somado ao delta. Então, quando você soma um número negativo, é a mesma coisa que fazer uma subtração. Okay? Esqueci aqui de fixar, F4 para a célula B14 e arrasto até o último dia, finalizando então em 0,35, que é o nosso valor do KC final. Como último passo, eu vou plotar essa curva de KC em um gráfico de linha. Vou inserir o gráfico de dispersão com linhas retas. Depois de selecionar as colunas D do dia e a coluna E do KC, ele já criou esse gráfico aqui, que é o formato tradicional de uma curva de KC, correto? Vou fazer apenas uma pequena formatação aqui. Vou renomear os eixos, então clica duas vezes. O eixo X são os dias, o eixo Y é o próprio valor de KC. E finalizamos então esse nosso cálculo. Valeu, pessoal! Espero que tenham conseguido acompanhar e obrigado por assistir esse vídeo.